Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E dessa vez eu vou fazer um trabalho aqui mais de registro. Como eu já disse nos vídeos anteriores, o objetivo do canal tem sido, além das explorações, também fazer essa tradução e trazer conteúdos do exterior, assim, inglês e outras línguas para o português. E para oficializar mais ou menos essa série, eu vou começar com uma série de um canal que se chama Acha Logos. Eu já pedi permissão a ele para dublar e narrar os seus vídeos em português e tenho essa permissão. Não vou fazer na íntegra de todos os vídeos, minuto por minuto, e vou focar assim nas partes que eu acho mais relevante. E para começar essa série, que se chama Nossa História Subvertida, só vou tocar em alguns pontos, como já foram falados aqui no canal, de múmias de faraós que possuem traços de tabaco, nicotina, cocaína, entre outras coisas, que prova assim um certo contato no mundo antigo entre os continentes, e também uma série de outros acontecimentos, fatos históricos que são varridos para baixo do tapete, como os controversos gigantes da América do Norte, nativos americanos das Américas, com fenótipos assim não indígenas, vamos dizer assim, de cabelo ruivo, com barbas, crânios deformados, maiores. Existem também fatos como estátuas do Buda encontradas na Escandinávia, portando assim o símbolo que a gente conhece como suástica, né? Além de próprias representações greco-budistas de um Buda explicitamente caucasiano, assim, com coque, barba e uma feição que a gente não espera. Tudo isso remonta a um período histórico dos escitas, que habitaram ali o norte da Península Índica, criando um reino indo-escita, que faz parte dessa linhagem proto-indo-europeia. Tem a ver com aquelas pirâmides escondidas mundo afora, na Bósnia, na China também, onde já fizeram testes de DNA. Na China também, onde fizeram já testes de DNAs de múmias de mausoléus e encontraram DNA da Eurásia, descritos por eles próprios como de pessoas brancas. As coincidências não param por aí, e essa série e os episódios subsequentes serão dedicados a isso. Fiquem aí então com o nosso narrador oficial e o vídeo original. Como podemos esperar conhecer melhor a nós mesmos como indivíduos? Vivemos vidas curtas com mentes falíveis propensas a ilusões. É tão fácil nos enganarmos em relação à nossa verdadeira natureza. Sempre me impressionou que parece haver algo como um buraco negro no registro histórico, como se muito tivesse sido deixado de fora ou contornado e, quando abordado, tudo fosse enquadrado incorretamente e grosseiramente deturpado. Nesse sentido, os citas parecem ser o ponto de partida mais apropriado para nossa jornada. Em um sentido muito real, começaremos no meio, já que os citas parecem ser o pequeno centro feliz em relação ao povo indo-europeu, o elo que une no que diz respeito ao período de tempo. Historiadores e antropólogos culturais costumam colocá-los no ponto central entre o início da história registrada, por volta de 3000 a.C., e os dias atuais. Geograficamente, eles estão situados aproximadamente no centro de quase toda a atividade importante até Roma atingir seu auge e a Europa começar a tomar forma. Essa centralidade é apropriada porque eles não ocupam apenas um papel central no tempo e no espaço, mas em quase todos os outros aspectos também. É difícil exagerar sua importância e relevância para a história dos povos indo-europeus, razão pela qual sempre parece estranho quão pouca atenção os relatos históricos convencionais lhes deram. Você verá que este será um tema recorrente à medida que esta série continuar. Este assunto é incrivelmente complicado de abordar adequadamente porque o rótulo cita tem sido tão elástico e flexível, estendendo-se até a sua primeira menção.
Se imaginarmos o povo proto-indo-europeu como um tronco de árvore se dividindo em 2 ou 3 troncos semelhantes antes de se dividir em ramos cada vez menores, as pessoas das estepes conhecidas como citas e seus parentes poderiam ser melhor pensadas como o maior e mais centralmente colocado desses 2 ou 3 troncos menores, e aquele que produz de longe o maior número de ramos ao longo do tempo, geneticamente, culturalmente e linguisticamente. É difícil pensar em qualquer nação ou império no Oriente Médio, Europa ou Ásia que não tenha sido fundado ou profundamente moldado por essa grande família dentro da qual o elemento cita está centralmente colocado. Sou forçado a expressar dessa forma porque rótulos e linguagem começam a nos falhar um pouco aqui. Em vez de falar deles como um povo que começou a irradiar-se do Cáucaso através da maior parte do mundo conhecido, a teoria convencional tratou cada subgrupo como se fossem um povo distinto com uma cultura e modo de vida diferentes, emergindo relativamente independentemente uns dos outros. E, claro, demos a cada um deles um nome separado, fazendo com que parecessem ainda mais distintos, e um grupo se move para a Índia e de repente se torna indiano, outro para a Pérsia e se torna persa, outro para a Bactriana e Partia e se torna bactriano e parta. De muitas maneiras, essa não é a estrutura mais útil ou eficiente para ver a história, e estava destinada a causar grande confusão. Por exemplo, se você procurar cita na Wikipédia ou em qualquer fonte convencional semelhante, ouvirá falar deles como se simplesmente tivessem surgido do nada por volta do século IX ou X a.C. No entanto, intrigantemente, o historiador Marcos Justino afirma que a nação dos citas sempre foi considerada muito antiga, embora houvesse uma longa disputa entre eles e os egípcios sobre a antiguidade de suas respectivas raças. Os egípcios sendo confundidos por esses argumentos, os citas sempre foram considerados os mais antigos. Esta é uma declaração bastante explosiva, pois nossa era tende a considerar os egípcios como os mais antigos dos povos e impérios, supostamente em pleno andamento muito antes dos historiadores convencionais afirmarem que os citas sequer entraram em cena. Mas fica ainda mais intrigante, e relato as seguintes contas não para concordar ou discordar delas ainda, mas porque foram afirmadas por mentes respeitáveis e sóbrias de sua época e certamente merecem consideração. O historiador irlandês do século XVII Geoffrey Keating afirma categoricamente que os citas eram de Noé e sua progenie e afirma que os sumérios descendiam deles. Epifânio de Salamina afirma que foram os citas que construíram a Torre de Babel e que os antigos sumérios eram seus descendentes e continua afirmando que a monarquia cita começou logo após o dilúvio e continuou até o cativeiro da Babilônia. Ele ainda afirma que as leis, costumes e modos dos citas foram recebidos por outras nações como padrão de política, civilidade e aprendizado polido, foram os primeiros após o dilúvio a tentar reformar a humanidade nas noções de cortesia na arte do governo e na prática do bom governo. E aqui reside um dos mistérios mais intrigantes deste povo, e não apenas eram guerreiros extremamente capazes no campo de batalha, creditados com a invenção da metalurgia e do bronze, barcos longos e galeras, até mesmo seda, responsáveis por alguns dos maiores pensadores da época, como Anacarsis, um dos 7 sábios da Grécia, além de serem artistas brilhantes e artesãos que usaram as enormes quantidades de metais preciosos que adquiriram ao longo do tempo para produzir peças que resistiriam a qualquer criação feita hoje, mas também parecem ter sido universalmente respeitados e benquistos. Os gregos, muito seus parentes genéticos e culturais, pareciam vê-los como seus primos mais selvagens e menos domesticados. Homero chamou tanto de os mais justos de todos os povos quanto de orgulhosos, e segundo Estrabão eram homens que de modo algum passam suas vidas em contratos e aquisição de dinheiro, mas realmente possuem todas as coisas em comum exceto espada e copo de beber. Ésquilo, o poeta grego, os chama de comedores de queijo feito de leite de ego obedientes à lei e nos diz que os sacas eram conhecidos por suas boas leis e eram um povo eminentemente justo. Um escritor do primeiro século a.C., chamado Pompeu Trogo, seguinte relato: a justiça é observada entre eles mais pelo temperamento do povo do que pela influência das leis. Nenhum crime em sua opinião é mais hediondo do que o roubo, ouro e prata eles desprezam tanto quanto outros homens cobiçam, vivem de leite e mel. Ele continua elogiando ainda mais sua aparente completa ignorância da ganância e cobiça e vício de todo tipo de maneira profundamente reminiscente da representação posterior de Tácito dos antigos germanos. Geoffrey Keating refere-se a eles como um povo bravo e generoso, e Estrabão afirma: consideramos os citas os mais diretos dos homens e os menos propensos à malícia, também muito mais frugais e independentes dos outros do que nós somos. Então quem eram esses enigmáticos povos? Como mencionei anteriormente, pode ser difícil dizer onde termina o cita e começa o grego ou indiano ou persa ou qualquer outro grupo, tal era a interconexão entre esses povos e culturas nos tempos anteriores ao nascimento de Cristo. Mas farei o meu melhor para desvendar essa história, um tópico que quase certamente exigirá pelo menos 2 vídeos dentro desta série maior. Eles se chamavam Skolotoi. E embora estivessem espalhados por grande parte do mundo conhecido, pareciam emergir na história registrada da região que se estende do Azerbaijão à Ucrânia ao redor do Mar Negro.
Acho apropriado começar nossa descrição chamando-os de ferozmente independentes, não apenas recusando-se a serem subjugados por nações estrangeiras e culturas, mas também nutrindo costumes e tradições profundamente enraizados que garantiam que permanecessem livres dos desejos materialistas e do apelo do mercado, trazendo à mente aquela agora bem conhecida máxima estoica: aquele que possui pouco é possuído muito menos, bendita seja uma pequena pobreza. Eles rotineiramente enterravam seus mortos, especialmente os reis, com vários quilos de ouro e metais preciosos e materiais em seus agora famosos túmulos em montículos Kurgan, dos quais mais de 100.000 ainda existem na Ucrânia. Alguns alcançavam até 70 pés de altura usando métodos, ritos funerários profundamente reminiscentes praticados na Suméria Antiga e Egito. Essa tradição cavalheiresca aristocrática na Europa, na qual os nobres poderosos frequentemente preferiam o serviço de cavalaria, é quase certamente um desdobramento dos costumes citas. Eles podiam mover suas casas com eles em carroças e pareciam destemidos até mesmo diante do terreno mais difícil. Essa mobilidade foi usada com efeito magistral contra vários exércitos muito maiores enviados para destruí-los. Eles levavam o inimigo profundamente em seu território enquanto implementavam uma política de terra arrasada atrás deles, causando uma tensão impossível em suas linhas de suprimento, ameaçando fome e cerco, escolhendo lutar apenas quando as probabilidades estavam fortemente a seu favor. Pioneiros do arco recurvo e de seu uso montado, que mais tarde seria copiado tanto por mongóis quanto por hunos, Dário empregou os escitas no lugar mais importante e central de sua força enquanto travava a guerra com Alexandre, o Grande. Alexandre ficou tão impressionado com seu desempenho que imediatamente buscou uma aliança com os citas após a poeira assentar. Alexandre fez a paz, mas cometeu o mesmo erro que muitos outros cometeriam mais tarde com os germânicos, godos e vikings, e ele falhou em perceber que não estava lidando com um império unificado, mas com algo mais parecido com chefes feudais. Fazer uma aliança com um não garante que ele não tenha um irmão ou primo com uma força igualmente grande, e logo Alexandre se viu encarando uma grande força de citas do outro lado do rio. Ele teria declarado desafiadoramente que nunca ousaria tocar em homens como eles, mas se o fizesse, logo descobriria a diferença entre homens como eles mesmos e os selvagens asiáticos. Como mencionei no vídeo anterior, acho mais útil imaginar a raiz indo-europeia se espalhando em ondas sucessivas, com essas ondas frequentemente conquistando ou estabelecendo novas nações apenas para ter ondas mais novas e mais antigas colidindo umas com as outras. No centro desse oceano estavam aqueles que Heródoto chama de verdadeiros citas ou os citas reais, sua aristocracia residindo no coração de seu território, ao qual todos os outros citas pareciam servir voluntariamente, que Heródoto se refere como a maior e mais corajosa das tribos citas, que olham para todas as suas tribos como servos. Esses citas leais proibiram a escravidão de povos estrangeiros e dizia-se que eram servidos apenas por citas de sangue puro. Havia também elementos extremamente turbulentos que se poderia pensar como a guarda-costas nas linhas de frente. Esses guerreiros nas periferias e fronteiras eram especialmente conhecidos por beber vinho puro, enquanto o resto do mundo na época o cortava pesadamente com água, um hábito que causou mais de um grego a enlouquecer ao visitar e tentar adotar para si mesmo, incluindo a famosa história do rei espartano Cleomenes. Eles estavam bem familiarizados com várias drogas, e no que era possivelmente um ritual cerimonial, usavam uma estrutura semelhante a um tipi com uma fogueira no meio sobre a qual jogavam cannabis em pedras quentes e inalavam a fumaça. Embora parecessem valorizar acima de tudo a nobreza e a justiça e fossem elogiados por todos que lidavam ou guerreavam com eles, esses não eram homens suaves. Novamente, muito parecidos com os godos e povos germânicos posteriores, a guerra parecia ser vista quase como um sacramento religioso de certa forma, não meramente uma fonte de dor e sofrimento e tristeza, mas algo que se aproximava de uma experiência espiritual e uma chance de testar a coragem uns dos outros para ganhar glória através da demonstração de grande coragem e feitos heróicos, uma chance de flexionar tanto o músculo mental quanto o físico no concurso de maior risco que existe, o combate letal. Há uma história fascinante sobre os citas sendo empurrados por um povo irmão do leste, os massagetas, para outro povo parente próximo ao oeste, os cimerianos, sendo forçados a atacar os últimos para evitar os primeiros. O elemento real entre os cimerianos, que novamente eram essencialmente citas agora conhecidos por um nome diferente, recusou-se a deixar os túmulos de seus pais e fugir e escolheu em vez disso dividir-se em dois campos e lutar uns contra os outros até o último homem como um último urra. E quando os citas chegaram, tomaram posse de uma terra vazia. Dizia-se que algumas tribos exteriores tinham o costume de beber o sangue do primeiro homem que matavam como um rito de passagem e guardavam troféus como lembretes de suas vitórias. Dizia-se que as cabeças de todos os inimigos mortos em grandes batalhas seriam levadas ao rei para obter sua justa parte dos ganhos. Eles frequentemente faziam copos de bebida dos crânios de seus inimigos especialmente respeitados, que traziam para reuniões importantes e grandes eventos e discutiam os eventos por trás da obtenção desses macabros souvenirs enquanto morriam. Heródoto nos conta que uma vez por ano o governador de cada distrito misturava uma grande tigela de vinho, talvez naqueles famosos
caldeirões do tipo que parecem encontrar em todas as culturas indo-europeias antigas, e que apenas aqueles que haviam matado um inimigo tinham o direito de beber. Os relatos de seu domínio durante longos períodos são quase inacreditáveis. Um trecho das obras de Pompeu Trogo diz: eles aspiraram 3 vezes ao comando supremo na Ásia enquanto eles mesmos permaneceram sempre inabalados ou não conquistados por qualquer poder estrangeiro. Dário, rei dos persas, eles forçaram a deixar Sofia em fuga desonrosa, mataram Ciro com todo o seu exército, cortaram da mesma maneira Superion, um general de Alexandre o Grande com todas as suas forças, as armas dos romanos eles ouviram falar mas nunca as sentiram, fundaram os poderes Parto e Bactriano, são uma nação robusta em trabalhos e guerras, sua força corporal é extraordinária, não tomam posse de nada do qual temem perder, e cobiçam quando são conquistadores nada além da glória. O primeiro que proclamou guerra contra os citas foi Sesostres, rei do Egito. Anteriormente enviando mensageiros para anunciar condições sob as quais poderiam se tornar seus súditos, os citas, já informados por seus vizinhos sobre a aproximação do rei, responderam aos mensageiros que o príncipe de um povo tão rico havia sido tolo ao iniciar uma guerra contra um povo pobre, pois a guerra era mais temida por ele mesmo em casa já que o resultado do conflito era incerto, prêmios da vitória não havia nenhum, e as consequências ruins da derrota eram aparentes, e que os citas, portanto não esperariam até ele vir até eles já que havia muito mais a ser desejado nas mãos do inimigo, mas procederiam por conta própria para buscar o espólio, nem seus feitos foram mais lentos do que suas palavras, e o rei ao ouvir que estavam avançando com tal velocidade fugiu deixando para trás seu exército e seus suprimentos militares retornou consternado ao seu próprio reino. Agora é dito que as terras pantanosas impediram os citas de invadir o Egito, e sua retirada da qual submeteram a Ásia tornando-a tributária impondo no entanto apenas um tributo moderado mais como um símbolo de seu poder sobre ela e como uma recompensa por sua vitória. Depois de passar 15 anos na redução da Ásia foram chamados para casa pela insistência de suas esposas que lhes enviaram palavra que a menos que seus maridos retornassem procurariam descendência entre seus vizinhos e não permitiriam que a raça dos citas caísse na posteridade pela falha das mulheres deles. A Ásia foi tributária deles por 1500 anos, e foi Ninus rei da Assíria quem pôs fim ao pagamento desse tributo. E é importante notar aqui que Sesostres reinou aproximadamente em 1900 a.C., então já estamos vendo evidências dos citas não apenas existindo mas dominando muito antes da Wikipédia e da academia convencional afirmarem que eles chegaram à cena. Em uma história que ilustra bem sua insistência na honestidade e no trato direto nas primeiras fricções entre Persa e Ciro, os citas enfrentaram suas únicas derrotas significativas pelo que viriam a ver como uma armadilha enganosa. Um grande exército de citas não acostumado ao vinho encontrou um acampamento persa vazio propositalmente abastecido com a bebida e quase imediatamente ficaram muito bêbados. Os persas atacaram no momento-chave derrotando os citas e capturando e subsequentemente matando seu general Spargapises filho da rainha Tomeris. Ela prontamente liderou uma força para desafiar Ciro ela mesma. E para citar Heródoto, a maior parte do exército dos persas foi destruída, e Ciro ele mesmo caiu após reinar 29 anos. Foi feita busca entre os mortos por ordem da rainha pelo corpo de Ciro, e quando foi encontrado ela pegou uma pele enchendo-a de sangue humano mergulhou a cabeça de Ciro no sangue dizendo enquanto insultava o cadáver, eu vivo e conquistei na luta humana, ainda assim por você estou arruinada onde você tomou meu filho com astúcia, mas assim cumpro minha ameaça dou-lhe sua dose completa de sangue. Dos muitos relatos diferentes dados para a morte de Ciro este que segui me parece mais digno de crédito. E minha história favorita ilustrando seu domínio marcial e disposição para brincar com inimigos é a instância em que um grande exército persa sob Dário solenemente organizado em formação de batalha aguardando um sinal começou a ouvir gritos brincalhões de um exército cita. Dário teria perguntado qual era o clamor apenas para descobrir que estavam passando o tempo perseguindo esportivamente uma lebre. Ele teria declarado, e esses homens têm muito pouca consideração por nós. E eu percebi agora que Gubrios falou corretamente sobre os dons citas, vendo então que agora eu mesmo penso que as coisas são assim, tomamos um bom conselho para que a retirada para casa possa ser feita com segurança. Disse que Gubrios respondeu, ó rei, mesmo por relatos eu estava quase certo da dificuldade de lidar com esses homens, e quando cheguei, aprendi ainda mais, pois vi que estavam zombando de nós. Portanto, minha opinião é que assim que a noite chegar, acendamos as fogueiras do acampamento como costumamos fazer em outras ocasiões e enganemos com uma falsa história aqueles de nossos homens que são mais fracos para suportar dificuldades, amarremos todos os jumentos e partamos. Há também a história de 2 jovens citas de nascimento real sendo expulsos de seu país e fundando um assentamento perto da Capadócia para se engajarem em incursões semelhantes às dos vikings por muitos anos com grande sucesso, até que finalmente vários povos circundantes se uniram para montar uma emboscada maciça e os destroçaram. Suas esposas, quando descobriram que o exílio foi adicionado à perda de seus maridos, pegaram em armas e mantiveram sua posição, repelindo os ataques de seus inimigos no início e depois os atacando em retorno.
Elas abandonaram todos os pensamentos de se casar com seus vizinhos, dizendo que isso seria escravidão, não matrimônio. Elas também se vingaram dos maridos que foram mortos na guerra com um grande massacre de seus vizinhos. Há uma anedota interessante que fala de um confronto cita com as míticas Amazonas, que parece ser muito real e ironicamente são provavelmente parentes genéticas dos citas, que podem ter surgido de uma maneira muito semelhante à situação recém-descrita. Foi somente após a batalha, ao ver os mortos, que perceberam que seus inimigos derrotados eram na verdade mulheres. Após alguma discussão, foi decidido que essas Amazonas eram um povo digno e, assim, os citas as procuraram. Encontrando sua localização, enviaram um contingente de homens para montar acampamento perto delas com ordens de fugir se atacados, aproximando-se um pouco mais a cada dia enquanto sinalizavam sua intenção pacífica. Depois de algum tempo, citas e Amazonas finalmente se encontraram face a face. Os dois conseguiram se comunicar desajeitadamente. Os dois grupos logo seguiram o exemplo e, à medida que cada homem se emparelhava com uma mulher, uma nova tribo nasceu. Isso ilustra um ponto maior mencionado anteriormente, um que merece repetição: os citas deixaram um rastro de sua genética e cultura em grande parte do mundo conhecido até hoje. A maioria dos povos historicamente letrados ou vivos pode traçar suas origens até os citas. De fato, descobertas recentes parecem mostrar que sua influência se estendeu até a Coreia moderna, com os chamados Montes Funerários Reais Silem Vanju se assemelhando muito aos dos citas e contendo bens notavelmente semelhantes. No vídeo anterior falamos da Índia e da tribo Sakya, da qual Buda nasceu na casta guerreira. Curiosamente, os Jats no oeste da Índia, favorecidos pelos britânicos colonizadores como uma raça marcial, reivindicam descendência dessa tribo. O Império Persa, bem como os Medos Bactrianos e Partas, foram essencialmente desdobramentos diretos dos citas. O que acho ainda mais interessante é a riqueza de conexões com os espartanos no que diz respeito à aparência, costumes, tradições, cultura e mentalidade. Embora a escravidão fosse proibida entre os citas reais, era praticada em muitas das tribos circundantes, levando a uma estrutura semelhante à dos espartanos e seus ilotas. Ambos eram respeitados mundialmente, inteligentes mas sem pretensões arrogantes, disciplinados e inigualáveis no campo de batalha. Ambos pareciam honrar a simplicidade e o desprezo pela riqueza e pelo mercado como uma virtude. Eles também pareciam compartilhar histórias de origem entre tantas outras coisas. É praticamente certo que esses dois povos eram parentes genéticos. É um fato deprimente que a grande maioria de sua magnífica arte tenha se perdido para sempre devido às atividades de ladrões de túmulos que não apenas roubam as obras de arte em ouro, mas muitas vezes as derretem, atividades que continuam até certo ponto até hoje. De fato, se não fosse pelo decreto do czar russo Pedro o Grande em 1718, que ordenou a coleta dessas antiguidades e estabeleceu punições brutais para os ladrões, ficaríamos virtualmente sem traços de sua existência. Então, como eles eram? Historiadores modernos parecem determinados a retratá-los como uma mistura indo-europeia, embora nenhuma das evidências concretas pareça apontar nessa direção, especialmente quanto mais se retrocede no tempo. E esse parece ser o erro comum demais trazido pela associação deles com os povos existentes hoje nas regiões por onde vagaram há tanto tempo. Felizmente, fomos deixados com várias descrições de primeira mão e uma riqueza de arte criada por eles mesmos e por nações circundantes retratando seu estilo de vestuário e suas características faciais. Para revisar algumas dessas descrições, Heródoto descreve os budíneos e sátrias como tendo cabelo ruivo e olhos cinzentos, Hipócrates fala de sua pele avermelhada, Arriano menciona seu cabelo claro, um enviado do século II a.C. da China chamado Zanquian fala de seus olhos azuis, assim como Plínio o Velho e o filósofo grego Polemon, o historiador do século IV Amiano Marcelino fala dos alanos, parentes diretos dos citas, como sendo altos com cabelo loiro e olhos azuis. Parece que muita da mistura provavelmente ocorreu ao longo do tempo em todas as nações nas quais aquelas tribos que não se moveram para o oeste acabaram fixando suas raízes, já que nenhuma descrição antiga descreve-os com características físicas que possam ser consideradas asiáticas. A historiadora Tamara Rice afirma, de fato, até algum momento no século V ou IV a.C., os habitantes predominantes até mesmo da Sibéria Ocidental eram pessoas de cabelo claro de origem europeia. Foi após essa data que um influxo de mongoloides resultou em um tipo de população muito misturado. E o que aconteceu com aqueles que se moveram para o oeste? Acredito que conhecemos esses como o povo Yamnaya que se mudou para a Europa em ondas começando por volta de 2000 a.C. O povo mais próximo da cultura cita e modo de vida seria sem dúvida os godos. Muitos historiadores antes da Segunda Guerra Mundial tiveram tanta dificuldade em traçar linhas divisórias entre os povos germânicos, celtas e citas que consideraram as distinções arbitrárias.
Sharon Turner, na História dos Anglo-Saxões, afirma: os anglo-saxões, escoceses das terras baixas, normandos, dinamarqueses, noruegueses, suecos, alemães, holandeses, belgas, lombardos e francos surgiram todos daquela grande fonte da raça humana que distinguimos pelos termos cita, germânico ou gótico. A pesquisa genética parece confirmar isso claramente, com as fronteiras do haplogrupo R1 correspondendo à vasta expansão de seu movimento ao longo do tempo. Cultura e costume parecem confirmar isso, com os povos germânicos compartilhando tanto de seu caráter histórico e tradições com os citas. A semelhança nos montes funerários dos reis suecos em Uppsala com aqueles da realeza cita é impressionante, e um tipo específico de assinatura genética R1 encontrado na Noruega e Suécia claramente se assemelha aos existentes ao longo do rastro dos citas, estendendo-se até a região Altai, onde muitos citas se estabeleceram e deixaram sua marca genética duradoura. Os dados genéticos humanos são ainda apoiados por uma comparação da genética do cavalo puro norueguês e de um cavalo mongol. Os dados sugerem que os migrantes para a Escandinávia trouxeram consigo seus cavalos valiosos, que se tornaram o estoque raiz dos equinos noruegueses de hoje. Há também uma forte conexão com as casas reais polonesas, e é teorizado que sua famosa e temida cavalaria ossarda polonesa foi um desdobramento da raiz cita. Clãs escoceses como os MacDougals, MacDonalds e McAllisters também compartilham os mesmos marcadores genéticos únicos. Em um documento escocês chamado Declaração de Arbroath, os escoceses traçaram suas raízes claramente até Scythia. Falei anteriormente dos citas reais sendo conhecidos como os verdadeiros ou autênticos citas. Encontrei um paralelo interessante aqui com os povos germânicos, que em latim eram conhecidos como Germani, plural do adjetivo germanus, que pode significar semente e era frequentemente usado para significar autêntico ou genuíno. Para os romanos, eles eram conhecidos como os celtas autênticos. Ilinnaeus, em seu relato sobre a chegada de Hengist Ors, afirma que mensageiros foram enviados para Scythia em busca de reforços. O contexto mostra que estes de fato vieram do norte da Alemanha. Evidentemente, o nome dos verdadeiros citas persistiu por muito tempo no norte da Europa. Enterros encontrados perto de Brandemburgo datando do século VI a.C. são mais um testemunho de sua presença. Os crânios descobertos nos túmulos reais citas perto de Siva, na Armênia, que provavelmente datam entre 900 e 500 a.C., mostram um tipo dolicocéfalo melhor correspondendo ao tipo nórdico moderno. Parece haver um grande número de paralelos entre os citas e vikings em particular. Ambos tinham uma longa história de extrair riqueza dos vizinhos, mas raramente desejavam permanecer no governo. Pareciam valorizar simplicidade e coragem e honra, consideravam combate algo semelhante a um significado espiritual. Ambos eram ferozmente independentes, muitas vezes teimosos, orgulhosos. Ambos igualmente evitavam vida domesticada, todas suas armadilhas. É notado nas sagas islandesas que homens da Ásia tornaram-se os aristocratas da Suécia e Noruega, e isso só pode ser uma referência aos citas e tribos relacionadas, que mais tarde avançaram de volta para o leste como os russos, deixando para trás uma casta dominante e o título da nação que conhecemos hoje como Rússia. Em minhas pesquisas, várias fontes falam de bens materiais com o selo cita aparecendo com maior frequência à medida que a era viking se aproxima. Então, mesmo tendo dito tudo isso, apenas arranhamos a superfície aqui e só consegui fornecer parte do cerne da história geral. Em um vídeo futuro, abordaremos especificamente os godos e os povos germânicos, e em outro espero lidar com a história desses enigmáticos povos antes de aproximadamente 1000 a 1500 a.C. Muitos de vocês podem saber que ainda há um elefante na sala a ser tratado relacionado a este tópico, e estou ansioso para lidar com isso da melhor maneira possível. Egoisticamente, queria encerrar com algum editorial subjetivo. Passei a respeitar essas pessoas, sua cultura, visão de mundo e modo de ser, e acho que temos muito a aprender com elas. Repetidas vezes, tiveram oportunidades de conquistar e se estabelecer em grandes centros urbanos e abraçar a facilidade de vida e conveniências que esses proporcionam. Situados como estavam centralmente entre o Oriente e o Ocidente, muito parecido com o que os Khazares fariam na mesma região mais tarde, poderiam ter se dedicado a se tornar comerciantes, engordando e se alegrando com o processo de compra e venda entre impérios, lidando tanto com bens quanto com seres humanos. Eles pareciam rejeitar muito conscientemente e propositadamente esse caminho, e repetidas vezes falavam como se reconhecessem as ameaças de orientar suas vidas em direção ao mercado materialista, a suavidade, dependência e domesticação que inevitavelmente seguem. Essas são ideias que parecem permanecer na corrente sanguínea ocidental por muitas gerações vindouras, um sistema imunológico que causou à maioria das populações um verdadeiro labor com orgulho, não vergonha, e fez com que a aristocracia olhasse com grande suspeita para os comerciantes que começaram a rivalizar com seu poder, casar-se com suas famílias e lentamente mas seguramente mudar a face de suas nações. Atualmente, orientamos virtualmente toda a nossa energia intelectual e esforços em direção ao mercado, à criação e marketing e compra e venda de bens e serviços, a maioria dos quais não parece estar causando um aumento na verdadeira felicidade ou realização, e alguns poucos parecem estar definitivamente tendo o efeito oposto em larga escala.
Os citas conseguiram produzir grandes mentes, invenções pioneiras, exploradores cujas façanhas provavelmente nunca conheceremos totalmente, talvez seja difícil acreditar mesmo se conhecêssemos, e uma classe de homens fortes, robustos e autossuficientes que pareciam ter sido gostados, temidos e respeitados por todos que encontraram. E fizeram isso enquanto abraçavam a natureza tanto interna quanto externamente. Muitas vezes me pergunto o que pensariam de nossas selvas de concreto ou de nos isolarmos em cubículos pela maior parte dos nossos dias a serviço de uma entidade corporativa na qual não temos participação alguma e de CEOs e acionistas com quem não temos nenhuma conexão pessoal, e nossa pressa em descartar tudo o que nos serviu tão bem ao longo do caminho para adotar toda forma de novidade sem considerar suas ramificações de longo prazo na mente, corpo e alma. Embora o mundo moderno equacione trabalho e esforço árduo com conflito e equacione a minimização dessas coisas com felicidade, tenho que discordar. O trabalho é psicologicamente gratificante na medida em que podemos claramente compreender seu propósito e utilidade, e nesse aspecto me parece que poucas coisas poderiam ser tão profundamente gratificantes quanto proporcionar autossuficiência completa para si mesmo, família e tribo, curvando-se assim a cabeça e dobrando o joelho para nenhum governo, nenhuma nação, nenhum indivíduo estrangeiro ou construção corporativa, menos ainda aqueles que buscam viver parasitariamente impondo direta ou indiretamente servidão enquanto outros. Podemos não viver mais em um mundo de conflito físico frequente, pelo menos não no momento, e certamente não com arcos e flechas, espadas e machados. Mas características como coragem são quase igualmente valiosas em todas as eras, todos os ambientes e contextos situacionais, assim como nossa genuinidade e confiabilidade e a disciplina para evitar cobiça e buscas materialistas mesquinhas. Não posso deixar de sentir que em relação aos nossos ancestrais esquecemos em grande parte como ser homens. Os substitutos de beber cerveja e assistir futebol foram trocados por nosso senso de responsabilidade pessoal, nossas maiores responsabilidades para com a família, família estendida, cultura e nação e para com o Criador. Fomos persuadidos a trocar verdadeira independência e autossuficiência por um consumismo servil. Em vez de nosso objetivo principal ser entender profundamente nosso mundo e todas as suas maquinações para que possamos melhorá-lo significativamente, tanto ele quanto nós mesmos, fomos convencidos a terceirizar esse processo de entendimento para homens que se autodenominam especialistas intelectuais enquanto dedicamos a maior parte do nosso tempo e atenção buscando alguma vantagem puramente financeira sobre nossos semelhantes. A adoração ao dólar inevitavelmente faz homens pequenos. Transforma-os em ferramentas de poderes que não entendem, e em muitos casos nem mesmo se importam em entender. Há coisas muito mais elevadas e dignas nesta vida. O objetivo daqueles que atualmente ditam as regras é nivelar todas as montanhas. Para cultivar homens totalmente dependentes, controláveis e domesticados, unidades e engrenagens, não indivíduos. O Cita teria sido seu pior pesadelo com um espírito indomável e uma visão de mundo cuidadosamente desenvolvida, tornando-o eternamente imune a essa canção da sereia. O homem moderno, por outro lado, foi moldado em seu sonho tornado realidade.